E quem deve adotar as medidas de proteção? Próximo. Todos os profissionais têm que usar as medidas de proteção. Todos, sem exceção. Desde o médico, a enfermeira, o técnico de laboratório que for lá fazer, colher o material do dia a dia, né, os exames de rotina, a nutricionista, todos, sem exceção. Se for aquele paciente com potencial gerador de aerossol, vai ter que estar a proteção completa, medida de precaução padrão, que vai desde o gorro até vai desde o capote, o gorro, que eu vou demonstrar daqui a pouco. E vamos supor que esse paciente é um paciente que ele está fora não preencheu o protocolo, ele tem uma síndrome gripal, mas ele não evoluiu para uma síndrome da respiratória aguda grave, ele não tem nem mais de 60 anos, nem é abaixo de 2 anos. E você verificou que dá para esse paciente, vai ficar em casa em repouso, oferecer a ele antitérmico, se houver necessidade, hidratar bastante, à vontade, não tem recomendação a quantidade de líquido que vai se oferecer para esse paciente. E aí as suas medidas de proteção desse paciente no domicílio. Utilizar máscaras cirúrgicas descartáveis. Lembrar que, um adendo aí, que as máscaras cirúrgicas descartáveis, essas que nós utilizamos, que vai utilizar frente ao paciente suspeito, ela tem uma sobrevida em torno de 2 horas. A partir daí, segundo os estudos feitos por um efeito muito importante no Brasil, já perde o seu efeito. Por quê? Porque vai ficando úmido. E aquela micropartícula consegue passar e aquela sua, você estando 4 horas, 3 horas, não está se protegendo de nada. Então, o período dessa é muito curto da máscara cirúrgica descartável. Obviamente, esse paciente, quando estiver em casa, não vai compartilhar de alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Ou seja, ele vai ter tudo que é dele. Antes que ele tinha um prato dele misturado com seus familiares, infelizmente vai ter que fazer, no momento, uma separação, até para medida preventiva para os outros membros daquela comunidade, daquela família. E orientação é evitar tocar os olhos, nariz ou boca, sempre lavar as mãos frequentemente com sabão e água, especialmente depois do possível, que eu falei anteriormente, manter o ambiente ventilado. Ontem eu fui indagado em um lugar que eu estava almoçando, uma senhora me conhecia e ela me perguntou se havia necessidade de isolar, trancar no quarto e aí fazer a separação da família. Obviamente isso não deve acontecer. A própria recomendação, como é que deve estar o ambiente, limpo, seco, ventilado, acabou. Qualquer coisa diferente disso vai facilitar a pulverização e a manutenção desse vírus naquele ambiente. Bota aí, não botou? E evitar contato com pessoas próximas, próximos com pessoas. Essa é a recomendação, medidas gerais, uma entremeia a outra. Próximo. E aí nós vamos adentrar especificamente nos equipamentos de proteção individual. E sequenciamento, está numa sequência lógica que corresponde até ao uso da entrada no corpo. As máscaras cirúrgicas. Quando é que eu vou usar a máscara cirúrgica? Naquele paciente que eu vou atender. Lá no posto de saúde, ou lá num paciente suspeito que acabou de entrar no Semetron, ou naquela criança do Cosme e Damião, sempre terá que ser tomadas essas medidas de proteção. Procedimento com risco, máscara de proteção respiratória, com procedimento com risco de aerossol. O que acontece é o seguinte, se aquele profissional for executar algum procedimento em que vai gerar o aerossol, por exemplo, entubar o paciente, fazer uma biópsia pleural nesse paciente, ou até uma necrópsia, se recomenda-se o uso de máscara das N95, a N99 e a PFF2 e a PFF3. Tradução disso, são máscaras que dão uma margem de filtração de 95%. O que nós vimos anteriormente, o vírus ele tem 0,3 micra, e lá se consegue até 5 micra, que protege até contra a barreira contra o bacilo da tuberculose.
E outra coisa, usou essa máscara, no momento, o Ministério da Saúde preconizou. Usou a máscara N95, elas são caras, não são? Infelizmente, usou, não serve mais, descartou. Isso está no momento. Talvez com o aumento do número de casos, talvez possa certo mudar, mas no momento, se você entrou com aquele paciente, usou a máscara, tem que ser descartável. Descartado de imediato. As luvas cirúrgicas e as luvas não cirúrgicas. Se eu for fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente, eu uso aquela luva cirúrgica. Ou, se é apenas o exame de rotina, matinal, aquilo que eu faço, eu uso aquela luva não cirúrgica, que é a luva, aquela luva estéreo, não estéreo. É aquela luva de procedimento normal. Mesma coisa, descartável. E outra coisa muito importante aqui, não substitui as luvas, ela não substitui a higienização das mãos. Isso é um fato e já foi provado até um trabalho belíssimo que tem no livro de CCIH. Tem-se aquela sensação, alguns profissionais, não todos, pelo fato de eu estar usando luva, isso vai me dar o direito de, após do manuseio, eu não lavar as mãos? Muito pelo contrário. Lava-se as mãos bem, com água e sabão, antes de colocar a luva e após o procedimento na retirada de luvas. Tem sempre que lavar as mãos para prevenção da própria disseminação da doença. Existe também, no caso do H1N1 especificamente, existe até uma técnica de retirada das luvas. Para quê? Com o objetivo de que na hora da retirada você não entre em contato com aquela suposta secreção ou qualquer coisa parecida. Esse é o protetor ocular ou de face, exclusivo de cada profissional responsável pela assistência. O meu protetor ocular, no momento que eu vou manusear aquele paciente, ele é meu. Não vai servir para outro tipo de profissional, o Dr. Rui, ou o Dr. Luiz Augusto, ou o Weber, se entrar lá. O equipamento de proteção individual, o meu óculos só serve para mim, tal qual deve se aplicar ao EPI no caso do óculos. Essas medidas, por enquanto, talvez vá se mudar, talvez. Tá bom?